as bancas cobram as suas questões. Então, uma coisa importantíssima, né? Importantíssima, depois que o edital sair, é que você foque o máximo possível na sua banca, tá? O máximo possível na sua banca. Como a gente não tem uma banca definida, o edital não saiu, IBFC, tá? IBFC. Elaborou todos os últimos concursos de delegado, de papiloscopista, da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro. Sabem a quantidade de questões em língua portuguesa? 30 questões de língua portuguesa, tá? Ou seja, português, foram 30 também? Então, português, então já está ciente que português faz uma diferença, né? Outro detalhe importante, em 30 questões, dá para você cobrar o que você quiser, o que você quiser. Então, como faz a diferença, não despreza o conteúdo, tá? Não despreza o conteúdo. Então, tudo que você puder, vou trabalhar aqui na minha alçada. Obviamente, não posso falar nada sobre as outras disciplinas. Agora, tudo, ainda mais nessa banca, ela tem uns detalhes interessantes e peculiares, característicos dessa banca em relação a esse primeiro assunto aqui que a gente vai trabalhar. E aí a importância de você conhecer a banca que outras bancas não trabalham, tá? Então eu vou chamar a atenção aqui para alguns detalhes, beleza? A aula é um pouquinho diferente, né? Eu fico um pouco inibido aqui com essa quantidade de luz. Eu devo sair até branco ali na filmagem, né? Nem vou me reconhecer. Mas é isso aí, a aula normal. Se tiver dúvida, pode perguntar. Por mais simples que seja o assunto, se houver dúvida, pode perguntar. Nós teremos, se não me engano, 10 encontros, né? 10 aulas, ou seja, em cada aula é um assunto diferente. 3 horas de aula é muita coisa, Então, não deixe matéria acumular, que a gente vai começando devagar, mas vai chegar um determinado momento que o ritmo vai ficar mais frenético. Tudo bem até aqui? Beleza? Tá. Como a turma está iniciando, né, a gente não se conhece ainda, tem muita gente aí que está um tempo sem estudar, tem gente que acabou de fazer concurso, mas tem gente que não faz concurso há muito tempo, tem gente que nunca fez concurso, enfim. Então a gente começa sempre aí do básico. E não pensa, isso aí é assunto hoje em dia, 6º ano, né? 6º ano até 5º ano, enfim, não pensa isso, tá? Esse assunto cai e cai de maneira feroz. Eu não vou perguntar isso, porque isso aí eu já deveria saber. Negativo. Se você me perguntar, por exemplo, o que você se lembra aí de matemática? Eu sei somar, multiplicar, subtrair e dividir. Com 2 números já pega, tá? Então, ou seja, eu uso só aquilo que me serve aí no dia a dia. A mesma coisa em português. Você não precisa ficar relembrando aí alguns conceitos para falar, tudo bem? Bom, sem mais delongas, vamos ver o que a gente vai trabalhar aqui. A gente vai atacar hoje a parte de acentuação gráfica, tá? Então, a acentuação gráfica é importante porque nós estamos sob a vigência de um novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico é muito cobrado nessa banca, tá? Então a gente vai estudar focando sempre no novo acordo. Mas antes de pegar as regras de acentuação gráfica propriamente ditas, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos. Então o primeiro conceito básico é o conceito de classificação das palavras quanto à tonicidade silábica. Então tonicidade silábica lembra o quê? Sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba que é pronunciada de maneira mais intensa, de maneira mais forte. Então, toda palavra apresenta uma sílaba tônica. Eu achei a sílaba tônica, todas as outras sílabas são o quê? Átonas, tá? Então, tem uma tônica, as outras são átonas. Bom, então, quanto à tonicidade silábica, as palavras podem ser oxítonas. O que é uma palavra oxítona? É a palavra cuja sílaba tônica é a última.
Então, lembrando, o conceito não é primeira, segunda e terceira. É última, penúltima, antepenúltima. Tudo bem? Michuruca. Então, eu tenho aqui, por exemplo, ó, café, cuja sílaba tônica é o fé. Não há problema, porque já recebe acento gráfico, né? Saci, cuja sílaba tônica é o si. Então, quando a sílaba tônica for a última, diremos que ela é oxítona. Beleza, vencemos isso. Paroxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, eu conto última, penúltima. Quando a sílaba tônica for a penúltima, diremos que é paroxítona. Michuruca também. Mesa, cuja sílaba tônica é o me. E proparoxítona. Proparoxítona é a palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Então a gente tem aqui, ó, última, penúltima, antepenúltima. Lâmpada. Última, penúltima, antepenúltima. Quando a sílaba tônica for a antepenúltima, diremos que a palavra é proparoxítona. Então vejam o seguinte, existem palavras oxítonas que são acentuadas, como é o caso de café, outras não, como é o caso de saci. Tá? Existem palavras paroxítonas que são acentuadas, como é o caso de tórax, outras não, como é o caso de mesa. Não é sem querer que os dois exemplos de palavras proparoxítonas aqui receberam acento gráfico. Por quê? Toda palavra proparoxítona é acentuada. Essa é a primeira regra de acentuação gráfica que a gente vai estudar e é a regra mais básica que existe. Mas aí eu vou dizer o seguinte a você, preste atenção. Muitas vezes o candidato perde uma questão de acentuação gráfica não por desconhecer a regra de acentuação, mas sim por desconhecer a tonicidade silábica. Não saber se a palavra é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Ou porque ouve de maneira equivocada, tá? Ou porque nunca ouviu aquela palavra ser pronunciada. Por exemplo, essa questãozinha aqui caiu numa prova de analista do TRF, né? Na banca FCC. Então, é uma prova de nível superior. O examinador não cobrou regra de acentuação gráfica. Ele está me cobrando aqui, ó, tonicidade silábica. Tonicidade silábica, lembrou sílaba? Tônica. Ele pediu ao candidato que marcasse a opção cuja palavra apresentasse uma tonicidade silábica diferente das demais. Ou seja, eu tenho aqui 4 palavras que apresentam uma tonicidade, ou são oxítonas, ou são paroxítonas, ou são proparoxítonas, e uma que apresenta uma tonicidade silábica diferente. Beleza. O que você marcaria aí? A, B, C, D ou E? E aí, candidato? Marcaria D de dado? Então perceba aqui o seguinte, né? A letra B de bola é a única que tem acento, né? É aquela que você tem que desconfiar, né? Ele não pediu para você marcar aquela que tem acento, né? Não é isso que ele pediu. Ele pediu aquela que apresente uma tonicidade silábica diferente. Bom, como é que a gente costuma ouvir na letra A essa palavra ser pronunciada? Gratuito. Beleza, não é como a gente costuma ouvir. O que a gente costuma ouvir é gratuito. O que a gente costuma ouvir no dia a dia é que determinada coisa é gratuita, que isso é gratuito. Essa é uma pronúncia incorreta. Se fosse gratuito, a gente vai ver daqui a pouco, haveria um acento gráfico aqui, né? Seria um hiato, não seria um ditongo. A gente vai relembrar esse conceito daqui a pouco, tá? 10 segundos para isso. Mas não é gratuito a pronúncia é gratuito. Se eu separar as sílabas aqui, ó, vou ter o seguinte, ó. Vou colocar uma cor diferente. Vou ter o seguinte, ó. Gratuito. Eu tenho ditongo aqui, não tenho hiato.
Né? De qualquer maneira, a sílaba tônica é a penúltima. Eu tenho última, penúltima. Se a sílaba tônica é a penúltima, então podemos dizer que essa palavra é uma palavra paroxítona. É isso que ele quer saber de você. Se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona. Então a palavra gratuito é uma palavra paroxítona. Bom, fórceps. Preste atenção, não é nosso objetivo aqui ficar estudando regras de separação silábica. Mas vou dar a regra mais básica que existe de separação silábica. Em português, não existe sílaba sem vogal. Toda sílaba em português tem que ter uma vogal. Né? A vogal é o centro da sílaba no nosso idioma. De maneira que, se você separar as sílabas de fórceps assim, isso aqui não existe em português. Você vai dizer que é uma palavra proparoxítona. A pronúncia de fórceps é muito semelhante à pronúncia de lâmpada. É ou não é? Se assemelha, mas não é igual, tá? Ou seja, isto aqui não existe em português. Em português, não existe sílaba sem vogal. É a regra mais básica que existe. De maneira que isso aqui tem que vir para cá. Então eu tenho última, penúltima. A palavra fórceps também é uma palavra paroxítona, tá? Bom, se você sair aqui e perguntar às pessoas, né, que passam ali pelo shopping, se esta palavra deve ou não receber acento gráfico, provavelmente 9 de cada 10 pessoas dirão o seguinte: sim, deve receber acento gráfico. Beleza, quando a pessoa diz isso, ela conhece, ela mostra conhecer as regras de acentuação gráfica. Por quê? Ela sabe que toda palavra proparoxítona é acentuada. Beleza. O que ela não sabe é que esta não é uma palavra proparoxítona, né? Muita gente mesmo, se não a maioria, pessoas aí despreocupadas com concurso, enfim, né, dirão o seguinte, que a pronúncia desta palavra é rúbrica. Então o que você costuma ouvir aí é o quê? Pô, coloca aqui a sua rúbrica. Põe uma rúbrica aqui, né? Não é isso que a gente costuma ouvir? É ou não é? É. Legal. Só que a pronúncia correta não é rúbrica. Se fosse rúbrica, haveria acento gráfico. Porque toda palavra proparoxítona é acentuada. Professor, esqueceu o acento. Não, eu não pus porque não tem acento. A pronúncia correta não é rúbrica. A pronúncia correta é rubrica. Então eu tenho última, penúltima. A palavra aqui também é paroxítona. Só que a maioria vai dizer o quê? Rúbrica. Caça lá questões de acentuação gráfica dessa banca. Direto você vai encontrar essa palavra aqui, tá? Direto e com acento, né? Por quê? Para o camarada que não está estudando, né, ele seguia por aquilo que ele ouve no dia a dia, tá? Ele seguia por aquilo que ele ouve no dia a dia. Bom, como é que eu pronuncio esta palavra na letra D? Legal. Em inglês, né, seria o quê? Mister. Seria uma palavra paroxítona. Mas a aula não é de inglês. A aula é de português, né? Então, veja. Em português, a pronúncia é mister, né? Mister tem o sentido de ofício, aquilo que é necessário, imprescindível, enfim, tá? Ou seja, a sílaba tônica é a última. Se a sílaba tônica é a última, diremos então que a palavra mister é uma palavra oxítona. Se eu tenho 3 paroxítonas e uma que é oxítona, eu já achei a minha resposta. Alguém falou aí a letra B corretamente. Aqui, na letra E, nós temos a palavra misantropo. Também é uma palavra paroxítona.
misantropo, aquele que tem dificuldade em se relacionar com outras pessoas, aquele que gosta de ficar mais na dele, né? Esse tipo de coisa. Bom, então vejam o seguinte, é uma questão que não cobra regra de acentuação gráfica, é uma questão que cobra tonicidade silábica, beleza? Então antes de avançar para as regras de acentuação gráfica, você tem que dominar isso aqui. Tem que saber quando é oxítona, quando é paroxítona e quando é proparoxítona. Tranquilo? Legal. Bom, a gente poderia avançar para as regras propriamente ditas, fazer a seguinte pergunta aqui para você, ó. Veja. Que uma boa parte das questões de acentuação gráfica são da seguinte forma, né? O examinador dá para você uma palavra e cobra que você marque a opção cuja palavra seja acentuada pelo mesmo motivo ou por um motivo diferente. Então, por exemplo, a palavra fé é uma palavra oxítona, paroxítona, proparoxítona ou nenhuma das respostas anteriores? Nenhuma. O que é uma palavra oxítona? É a palavra cuja sílaba tônica é a última. Para eu dizer o que é última, eu tenho que ter pelo menos uma penúltima. Concorda comigo? Se eu só tenho uma sílaba, eu não posso dizer que esta é a última. Só tem uma sílaba, tá? Então aqui, dois conceitos, né, vão se misturar. O conceito de classificação das palavras quanto à tonicidade silábica e classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Só tem uma sílaba, a gente vai dizer que a palavra fé é uma palavra monossílaba. Beleza, ela não é oxítona, não é paroxítona, não é proparoxítona. Existem as regras dos monossílabos e existem as regras das oxítonas. Tudo bem até aqui, gente? Beleza até aqui? Legal? Tá. Tá. Eu vou chamar aqui, ó, essa regra das proparoxítonas de regra 1, tá? Da acentuação gráfica. Toda proparoxítona é acentuada. Se estiver sofrendo em alguma coisa, eu sei que esse assunto aí é bem tranquilo, principalmente aí para quem vem de um outro concurso.